Vamos mergulhar no mundo invisível que, na verdade, comanda o nosso. Um universo microscópico com um impacto, olha, gigantesco em tudo, desde a nossa saúde até a comida que a gente come. Hoje, a gente vai decifrar o projeto por trás da bacteriologia. Para começar, vamos dar uma olhada no projeto fundamental de uma única bactéria. À primeira vista parece simples, né? Mas isso aqui é uma verdadeira máquina de sobrevivência autossuficiente. Lá no centro, a gente vê o cromossomo circular. É o manual de instruções genéticas dela, todinho. E espalhados ali dentro, os ribossomos, que são como pequenas fábricas produzindo as proteínas essenciais para a vida. É o mínimo necessário para existir e, claro, prosperar. Então, nesta primeira parte, vamos explorar as características essenciais desse projeto. A estrutura e a classificação que definem, afinal, o que é uma bactéria. O conceito central que define uma bactéria é este aqui, procarioto. Sabe, diferente das nossas células, as bactérias não têm um núcleo todo organizadinho. O DNA delas fica ali, flutuando livremente no citoplasma. Essa aparente simplicidade é, na verdade, uma das diferenças mais fundamentais em todo o projeto da vida. Agora, vamos focar em uma das estruturas mais importantes de todas, a parede celular. Pensa nela como se fosse a armadura da bactéria. E a composição dessa armadura é tão crucial, mas tão crucial, que permite que a gente divida quase todas as bactérias em dois grandes grupos. É uma classificação que define até como a gente combate cada uma delas. E aqui a gente vê essa diferença bem de perto. De um lado, as gram-positivas, que têm uma parede bem grossa de um material chamado peptidoglicano. Do outro lado, as gram-negativas, com uma parede fininha, mas que vem protegida por uma membrana externa a mais. Essa camada extra funciona como um escudo, sabe? Isso torna elas mais difíceis de atacar e define qual antibiótico vai funcionar ou não. Agora vamos para a próxima sessão para entender como é que uma única bactéria pode se transformar em bilhões, assim, num piscar de olhos. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente o poder dos números. À esquerda, a gente vê o processo. Uma única célula se divide em duas. Simples. Agora imagina que isso acontece a cada 20 minutos. O resultado é essa curva que a gente vê à direita, um crescimento exponencial. Uma célula vira milhões em pouquíssimas horas. É impressionante. Mas claro, esse crescimento não é infinito. Ele segue um roteiro bem previsível, quase um enredo de 4 atos. Primeiro, tem uma fase de adaptação, a fase lag. Depois vem a explosão de crescimento na fase log. Aí, quando os recursos começam a acabar, a população entra na fase estacionária. E, por fim, o declínio. É um ciclo de vida em altíssima velocidade. Essa capacidade de crescimento levanta uma questão super importante. Como é que a gente consegue controlar isso? Bom, nós desenvolvemos várias estratégias e muitas delas fazem parte do nosso dia a dia. A refrigeração na nossa geladeira não mata as bactérias, mas desacelera o crescimento delas drasticamente. A pasteurização do leite usa calor para inativar a maioria. Cada método ataca uma vulnerabilidade diferente para manter os números sob controle. Ok, agora vamos voltar nosso foco para dentro da célula de novo e explorar o segredo por trás da incrível adaptabilidade das bactérias, a genética delas. O sistema operacional genético de uma bactéria segue uma regra universal da biologia. Pensa no DNA como se fosse o livro de receitas principal. Essa receita é copiada para uma molécula mensageira, o RNA, que leva as instruções para construir as proteínas, que são as verdadeiras máquinas da célula. É esse fluxo de informação que sustenta a vida. Só que herdar a genética dos pais para os filhos é um caminho meio lento, né? E as bactérias... elas têm um truque na manga para evoluir de um jeito muito mais rápido. O ponto crucial é este. As bactérias trocam informações genéticas umas com as outras. Elas podem se conectar diretamente para transferir genes, podem absorver DNA que está solto no ambiente ou até receber genes novos de um vírus. É como se fosse uma rede de compartilhamento de software genético que permite que elas ganhem novas habilidades quase que instantaneamente. E isso é ilustrado de uma forma brilhante por estruturas como os integrons. Pensa neles como um toca-fita genético. Eles têm um sistema para capturar e integrar novos cassetes de genes que podem dar novas características para a bactéria, como, por exemplo, a famosa resistência a antibióticos. Para terminar, vamos dar um passo bem para trás e ver como esse mundo microscópico, com essa capacidade de adaptação incrível, molda o nosso mundo em escala global. Essa flexibilidade genética toda permite que elas desenvolvam um verdadeiro arsenal de ferramentas que a gente chama de fatores de virulência. Como a gente vê aqui,
A E. coli pode produzir a toxina Shiga, enquanto o Staphylococcus aureus usa enterotoxinas. São essas armas moleculares que transformam uma bactéria que seria inofensiva num patógeno perigoso. Mas a história não é só sobre doenças, muito pelo contrário. A gente aprendeu a usar essa mesma maquinaria genética para o nosso próprio benefício. A gente consegue transformar essas bactérias em pequenas fábricas. Um dos exemplos mais famosos é a produção de insulina. Basicamente, a gente pega o gene humano da insulina, insere num plasmídio bacteriano e transforma a bactéria numa fábrica que produz essa molécula vital para milhões de pessoas. Isso é um resultado direto do nosso entendimento sobre o projeto bacteriano.